Vamos para a correção da página 20. Número 20. Considerando o sujeito em destaque, indique em que voz estão as frases a seguir. Quando for passiva, determine se ela é analítica ou sintética. Então, nós temos 3 tipos de vozes, que nós vimos na aula anterior. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Voz passiva, o sujeito é paciente, ele recebe a ação expressa pelo verbo. E voz reflexiva é aquela que pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Na letra A, o comércio foi invadido por larápios. E aí? Nós temos uma locução verbal, foi invadido. O comércio, quem invadiu? Foi o comércio ou foi os larápios? Os larápios praticaram a ação. Então, o comércio é o sujeito, mas é um sujeito paciente. Então, nós estamos na voz passiva analítica. Por quê? Eu tenho uma locução verbal. Foi o verbo ser e um outro verbo principal no particípio. Tá? É uma dica. Toda vez que nós tivermos o verbo ser, tá? O verbo ser, foi, tá? Mas o verbo principal no particípio, nós teremos uma voz passiva, tá? Analítica. Verbo ser, foi, no caso, conjugado, é o verbo auxiliar. Invadido, o verbo principal no particípio. Então, nós temos a dica para vocês que toda vez que houver locução verbal, verbo ser mais um verbo no particípio, temos uma voz passiva, tá? Passiva analítica devido à locução verbal. Na letra B, será efetivada a contratação de novos estagiários no próximo mês. Então, a mesma situação. O que será efetivada? A contratação de novos estagiários. Sujeito paciente. Temos também na letra B uma voz passiva analítica. Será efetivada. Verbo ser mais o principal no particípio. Na C, atrasada para o desfile, a modelo vestiu-se apressadamente. Quem que vestiu-se? A modelo. Ela está praticando e recebendo a ação. Então, nós temos uma voz reflexiva. Na letra D, divulgaram-se importantes revelações pelo noticiário. O que é que divulgaram-se? Importantes revelações. Nós temos o C, que é uma partícula apassivadora, né? E temos o importantes relações, ou seja, revelações. Nesse caso, temos uma voz passiva sintética, tá? Devido à partícula passivadora C, verbo transitivo direto, mais a partícula passivadora C. Na letra E, depois daquela aula, muitos alunos foram fazer mais pesquisas na biblioteca. Muitos alunos foram fazer pesquisas. Os alunos praticam a ação. É um sujeito que pratica, é uma voz ativa. Na letra F, Pablo Picasso nasceu em Málaga, na Espanha, em 1881. Então, nós temos um sujeito, Pablo Picasso, né, que praticou a ação, também uma voz ativa. Vamos para a página, voltando na apostila, na página 95, tá? Vamos falar sobre a transposição de vozes, tá? Como assim? Melhor, na página 94. Nós vamos ler 94 e 95. O assunto agora é transposição de vozes. Abram na página 94. Quando eu estou na voz ativa e quero passar para a voz passiva analítica, ou seja, quando eu estou com um sujeito que pratica a ação e quero transformar para um sujeito que recebe a ação, como que eu faço? Tem a frase, os membros do colegiado encontraram uma solução. Quem encontraram uma solução foram os membros do colegiado. É o sujeito agente. Tem um verbo que é transitivo direto. É um verbo transitivo direto, encontrar. Uma solução é objeto direto. Como que eu passo para a voz passiva? O que é o objeto transforma-se em sujeito. O que é sujeito transforma-se em agente da passiva. E faço a transposição para a voz passiva analítica, que é aquela que tem um verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. Eu coloco o verbo ser mais o verbo principal da ativa no particípio. Como que eu faço então? Uma solução foi encontrada porque encontraram. É o verbo transitivo que está no pretérito perfeito. Uma solução foi encontrada pelos membros do colegiado. Percebam, o objeto transformou-se em sujeito e o sujeito transformou-se em agente da passiva. Assim que eu faço a transposição da voz ativa para a voz passiva analítica, ok? A passiva analítica é aquela em que se encontra um verbo auxiliar no mesmo tempo em que está o verbo da voz ativa, tá?
é o verbo, a locução verbal, o verbo auxiliar, mais o principal da ativa no particípio, ok? Agora, a transposição da voz passiva analítica para a voz ativa. Eu farei o contrário, tá? Os prêmios foram entregues aos atletas. Eu tenho aqui uma voz passiva analítica. O verbo auxiliar, ser, mais o principal, tá? No particípio. Então, o que acontece? O sujeito paciente e o objeto indireto. Eu quero passar para a voz ativa. Como não há o agente da passiva, deve-se identificar o sujeito para construir a voz ativa. Então, quem é que entregaram? Entregaram os prêmios aos atletas. Eu tenho um sujeito indeterminado, tá? Os prêmios aos atletas. Sujeito indeterminado, os prêmios, o que era sujeito paciente na passiva passa a ser objeto direto na ativa e um objeto indireto, tá? Quem entrega alguma coisa a alguém. Entregaram o quê? Os prêmios. A quem? Aos atletas. Então, eu tenho um sujeito indeterminado. Alguém entregou, tá? Como que eu faço a transposição da voz ativa para a voz passiva sintética? Aquela que tem o pronome se, apassivador. A partícula passivadora se. Eu tenho uma voz ativa que os grandes líderes transmitem bons exemplos aos jovens, tá? Eu quero falar que passar para a passiva sintética, transformar no pronome passivador se. Eu pego o verbo, coloco no mesmo tempo da voz ativa o pronome se e não aparece o agente da passiva. Os grandes líderes transmitem bons exemplos aos jovens. Transmitem-se bons exemplos aos jovens, tá? Sujeito indeterminado, verbo transitivo indireto, tá? Importante. Não pode haver voz passiva sem sujeito determinado e expresso, tá? Não pode haver. Deixa eu tentar melhorar aqui o zoom da câmera. Não pode haver voz passiva sem sujeito determinado e expresso. Por isso, somente verbos que vêm acompanhados de objeto direto na voz ativa formam a voz passiva. Afinal, é o objeto direto da voz ativa que dá origem ao sujeito da voz passiva, ok? Voz ativa. Invadiram a casa abandonada. Voz passiva analítica. A casa abandonada foi invadida. Voz passiva sintética. Invadiu-se a casa abandonada. Voz passiva sintética para voz ativa. Manipular os resultados da votação. Vamos para a página 95. Como o núcleo do sujeito já é plural, basta tirar o pronome passivador para construir a voz ativa. Manipularam os resultados da votação, ok? Sujeito pratica a ação e o que era o sujeito paciente passa a ser, na ativa, objeto direto, tá? Como o núcleo do sujeito, paciente, é singular, deve-se flexionar o verbo na terceira pessoa do plural para construir ativo. Entregou-se o apartamento no prazo estipulado. O que é que entregou-se? O apartamento. Entregaram o apartamento no prazo estipulado. Já a voz passiva analítica para a passiva sintética. Todos os livros da resenha foram lidos. Então, uma voz passiva analítica, verbo auxiliar mais o principal no particípio. Sujeito paciente. Temos uma voz passiva. Eu quero passar para a sintética, em que aparece o pronome passivador se. Eu vou dizer que leram-se todos os livros da resenha. O verbo principal da locução verbal, ele se flexiona no tempo do auxiliar, tá? O treino ajuda muito. Serão realizadas ainda este mês várias palestras. Realizar-se-ão, porque serão realizadas. Então, realizar-se-ão várias palestras. Quando o verbo estiver no futuro do presente ou do pretérito, se não houver fator de... ocorrerá mesóclise, ou seja, não é o pronome não aparece próclise antes, tá? Ele aparece no meio, mesóclise. O pronome ficará no meio da forma verbal. Conseguir-se-iam melhores notas se houvesse mais estudo. Não se conseguiriam melhores notas se não houvesse mais estudo, tá? Na página, observações.
Quando o verbo for neutro, situação em que o sujeito não pratica nem recebe a ação expressa pelo verbo, a voz é reclassificada como neutra. Aquele garoto levou uma bronca muito merecida. Choveu bastante nesta madrugada. Aqui faz muito calor. Meus filhos são altruístas. Tá? É uma voz neutra. Os verbos lembrar e esquecer podem ser pronominais, e se o forem, devem vir acompanhados da preposição de. Ele lembrou o meu nome, ele se lembrou do meu nome ou de meu nome, tá? Eu quero agora que vocês façam. A nova proposta é a seguinte: exercícios 21 da 96, tá? Começa na 96, o 21. Na 97, eu quero o exercício 21 terminando, e o 22 na 97. E na página 98, eu só quero o 22 da 97, tá? O restinho do 21 e o 22. E na página 98, eu quero os números 26 e 27. Só o 26 e 27 da página 98, tá? 26 e 27. E na 99, eu quero os números 28, 29 e 30. Da 99, números 28, 29 e 30. Um beijo, essa foi a proposta. Qualquer coisa, me perguntem, tirem dúvidas no chat ou na plataforma, no chat da plataforma, ou mandem pelo e-mail, tá? E as respostas, chat e e-mail, ok? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula.